Eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa super fofa e prática. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panichos e eu vim te mostrar como eu fiz esta bolsa. Ela foi feita em tecido, estruturada com manta R2. Tem um fecho em zíper, mas ela é costurada com uma canaleta, então fica super fácil de costurar na bolsa. Tem um bolso frontal aqui super prático e essa tampa em curva dá todo um charme para a bolsa. Ela tem profundidade, mas é com a caixinha de leite, então não tem folha e é super fácil de fazer, boa para as iniciantes. Fiz a alça transversal com regulador para nunca mais você esquecer como costurar o regulador. Bora lá ver como que eu fiz esta bolsa em tecido com alça transversal. Materiais utilizados. Para a faixa superior, 25 por 5 centímetros no tecido de algodão estampado. Para o bolso frontal, 25 por 15 centímetros no tecido de algodão estampado, na manta R2 e no tecido de algodão de poá. Para o fundo do bolso frontal, 25 por 15 centímetros no tecido de algodão de poá. Para a faixa inferior e parte de trás da bolsa, 25 por 35 centímetros no tecido de algodão de poá. Para a tampa do bolso frontal, 2 vezes no tecido de algodão de poá e 1 vez na manta R2, de acordo com o molde mais margem de costura. Você encontra o link do molde em 2 lugares, afixado no primeiro comentário deste vídeo ou direto no nosso grupo do Telegram. Nos 2 lugares eu vou deixar também um esquema de medidas para quem não tem impressora. Um conjunto de botão imantado, 25 por 52 centímetros de manta R2 como estruturador. Para o forro, 25 por 52 centímetros no tecido de algodão de poá. 30 centímetros de zíper de metro número 6. Um cursor. Para as canaletas do zíper, 24 por 4 centímetros 4 vezes no tecido de algodão de poá. Para o acabamento da ponta do zíper, 6 por 6 centímetros no tecido de algodão de poá. Para as bases da alça, 4 vezes no tecido de algodão estampado e 2 vezes na manta R2, de acordo com o molde mais margem de costura. Para a alça transversal, 1,5 m de alça pronta de 3 centímetros de largura, 2 meias argolas, um regulador de alça, 2 mosquetões. Todas essas ferragens com 3 centímetros de espaço interno. Passo a passo. Eu vou começar com o bolso frontal. Eu vou desenhar na manta o recorte da boca do bolso. Da borda de cima eu marco 2 centímetros. E de cada uma das laterais eu marco 4 centímetros. A abertura do bolso pode ficar assim, retinha, mas eu queria que ficasse arredondado. Eu vou usar a tampa de Nutella, que tem 5,75 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas marcações para arredondar os cantos. Estes são os tecidos dos bolsos. Já uni o tecido estampado e a manta com o desenho do recorte da boca com uma costura de segurança. Posiciono o tecido de poá direito com direito. Vou costurar sobre as linhas da manta. Costurei. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote perto da costura. Viro para o direito. Vou fazer um pesponto na área costurada. Ficou assim. Posiciono o tecido do fundo do bolso direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Na parte de baixo, eu deixo sem costura de segurança para poder colocar o botão imantado.
Eu vou fazer a tampa do bolso frontal. Em um dos tecidos, eu uni tecido e manta com uma costura de segurança. Na manta, eu transferi o molde. Posiciono outro tecido direito com direito. Vou costurar sobre a linha. Aqui eu não costuro. Costurei. Refilo a sobra de tecido e manta com uma tesoura de picote perto da costura. Nestes cantinhos, eu ainda dou uns piques para não ficar com o tecido repuxado pelo direito. Nesta parte reta, eu corto sobre a linha. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto nessas partes arredondadas. Ficou assim. Na parte de trás da tampa, eu vou usar o molde para marcar a posição do botão imantado. Ou então você pode marcar 4 centímetros da borda. Coloquei o botão macho. Para reforçar o tecido, eu coloquei um retalho de tecido jeans entre o botão e o acabamento do botão. Vou fazer uma costura de segurança para fechar. Ficou assim. Marco a metade neste lado. No bolso, eu também marco a metade. Alinho bolso e tampa, centralizando as metades. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou colocar uma caneta gordinha para simular o volume no bolso, para conseguir colocar coisas no bolso e ainda assim conseguir fechar a tampa. Aperto o botão e onde marcar no tecido eu vou colocar o botão fêmea. Ficou assim. Sobre o acabamento do botão, eu coloquei um pedaço de manta costurando com os pontinhos à mão para proteger o tecido do forro. Agora eu vou fechar aqui embaixo com uma costura de segurança. E o bolso ficou assim. Vou montar a parte externa sobre a manta. Eu começo com a faixa superior, alinhando as bordas com a manta. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. Posiciono o bolso, alinhando a borda da tampa com a faixa superior. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Essa margem de costura é importante, porque o cálculo da manta foi baseado nessa medida da margem de costura. Costurei. Tombo o bolso para o direito. Vou fazer um pesponto nesta parte. Ficou assim. Eu não costurei sobre a tampa, assim ela fica soltinha. Na parte de baixo e nas laterais eu fiz uma costura de segurança para prender o bolso à manta. Alinho o tecido de 25 por 35 centímetros, alinhando com o bolso. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. Tombo o tecido para o direito. Vou fazer um pesponto aqui e uma costura de segurança para prender o tecido à manta. A parte externa ficou assim. Depois da bolsa pronta, eu senti falta de um quilting aqui para unir melhor tecido e manta. Então você pode fazer um quilting reto, quilting livre, o que você achar melhor. Vou costurar as canaletas do zíper. Em todas as bordas das canaletas, eu marco 1 centímetro. Em um dos lados, eu marco 2 centímetros. Alinho a ponta do zíper com a marcação de 1 centímetro. Vou fazer uma costura de segurança a partir da marcação de 2 centímetros.
Ficou assim. Aqui na outra ponta, eu já costuro com a ponta dobrada. No avesso do zíper, eu posiciono o outro tecido da canaleta. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Antes de terminar este acabamento, eu vou costurar as outras canaletas na outra borda do zíper. Ficou assim. Depois dos dois lados costurados, eu separo os dois lados do zíper. Vou fazer o acabamento desta ponta do zíper. Tiro a ponta do zíper da área da costura. Vou costurar sobre a linha de 1 centímetro. Costurei. Puxo a pontinha do zíper, alinhando o dentinho do zíper com a borda do tecido. Vou terminar a costura do zíper. Costurei. Queimo a pontinha do zíper com o isqueiro para não desfiar. Corto a pontinha dos tecidos para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. No outro lado, eu corto as pontinhas do tecido da canaleta. Alinho os dois lados da canaleta. Vou fazer um pesponto nestes 3 lados. E uma costura de segurança para unir os tecidos. Ficou assim. Dobro ao meio para marcar a metade. Nos dois lados do zíper. Vou posicionar a canaleta do zíper na parte externa. Na parte externa, eu também faço as marcações das metades. Este é o lado direito do zíper, que dá para ver bem os dentinhos do zíper. E este é o lado do avesso. Posiciono o direito do zíper sobre o direito da parte externa. Centralizo a metade da canaleta com a metade da parte externa. Vou fazer uma costura de segurança para prender. No outro lado, a mesma coisa. Ficou assim. Vou fechar a parte externa. Dobro direito com direito. Prendo com alfinetes. Vou marcar o fundo da bolsa para dar profundidade. Da dobra da peça, eu marco 5 centímetros. Vou vir costurando toda a lateral até essa marcação de 5 centímetros. Costurei. Faço um marco na dobra da peça. Aproximo essa marcação com o fim da costura e formo 2 pregas. No outro lado, a mesma coisa. Vou terminar a costura da lateral sobre as pregas. Ficou assim. Corto os cantinhos para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito.
Vou costurar o forro igual à parte externa. Dobro o tecido direito com direito. Faço as marcações a 5 centímetros da dobra de baixo. Vou costurar as laterais até as marcações e costurar as pregas. Costurei. Em uma das laterais eu deixei uns 4 dedos para usar a técnica de abertura. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Corto as pontinhas para não fazer volume quando virar para o direito. Vou unir parte externa e forro. Coloco a parte externa dentro do forro, direito com direito. Alinho primeiro pelas costuras e depois toda a boca da bolsa, prendendo com alfinetes. Vou costurar toda a volta. Costurei. Fiz também um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos. Pela abertura, viro a bolsa para o direito. Vou fechar a abertura costurando a máquina. Ficou assim. Coloco o forro para dentro da bolsa. Eu abaixo as canaletas do zíper prendendo com alfinetes. Vou fazer um pesponto em toda a volta. Vou fazer as bases da alça. Transferir a linha do molde para um dos tecidos. Posiciono os tecidos direito com direito e depois sobre a manta. Vou costurar sobre a linha. Aqui nessa parte eu não costuro. Costurei. Aqui nessa parte reta eu corto sobre a linha do molde. Corto as sobras de tecido e manta com tesoura de picote perto da costura. Se você não quiser fazer este tipo de base da alça, é só fazer uma argola de tecido costurada nas laterais da parte externa para poder encaixar o mosquetão. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. No molde tem a marcação para os rebites, se você quiser colocar, e também a dobra do tecido. Vou transferir as marcações. Passo a base pela meia argola e dobro na marcação. Se você quiser, pode dar uns pontinhos à mão para nada sair do lugar ou mesmo uns pontinhos de cola para tecido. Mas se você quiser, pode só alfinetar. E as bases ficaram assim. Vou posicionar as bases na bolsa. Centralizo com a costura da lateral e deixo a ponta da meia argola alinhar com a borda da bolsa. Vou costurar contornando a base. Ficou assim. Vou colocar o cursor. Vou fazer o acabamento desta ponta do zíper. Vou cortar mais um pouquinho do zíper, mas quanto mais curto ficar, mais difícil de costurar o acabamento depois. Então, se você não tem muita experiência, deixa sobrando tudo. Queimo a ponta do zíper com o isqueiro para não desfiar. No tecido de acabamento, eu fiz uma marcação a 1,5 cm da borda. Alinho o tecido de acabamento, direito com direito, alinhando com a ponta do zíper. O tecido de acabamento abraça o zíper pelo lado do avesso.
Vou costurar sobre a linha. Costurei. Tombo o tecido para o direito. No lado do avesso do zíper, eu dobro a ponta do acabamento e dobro de novo, alinhando com a costura. Vou fazer um pesponto em toda a volta do tecido. Ficou assim. Essa pontinha pode ficar para fora da bolsa ou eu posso colocar para dentro e até prender com os pontinhos à mão, mas isso é opcional. E aqui eu coloquei os rebites nas bases. Eu usei rebites número 3 duplo. Vou fazer o acabamento da alça transversal. Eu cortei 1,5 m de alça. Tem que poder dar a volta no ombro e ainda ter uma folga para o regulador. Queimo as pontas da alça para não desfiar. Em uma das pontas, é só passar o mosquetão e fazer o acabamento. Como eu selei a alça com o isqueiro e ela não vai desfiar, eu posso costurar assim, se a minha máquina não costurar muitas camadas. Ou eu posso dobrar a ponta da alça e costurar. Se for na máquina doméstica, tem que testar para ver se a máquina consegue costurar. Além de costurar, se for uma bolsa comum, eu posso substituir por rebites. Na minha opinião, facilita muito do que ter que costurar. Mas se for uma mala, uma bolsa maternidade que vai bastante peso dentro da bolsa, eu indico que tenha pelo menos uma costura reta para não forçar tantos rebites. Se for dobrar a ponta da alça, corte os cantinhos para eles não aparecerem. Facilita bastante usar um pé calcador bem estreito ou, se for na doméstica, que deixe movimentar a agulha para chegar bem pertinho da ferragem. Eu costuro um quadrado. Ficou assim. Na outra ponta, antes do mosquetão, eu vou encaixar o regulador da alça. Passo a alça de trás para frente no regulador e sai de frente para trás. Passo o mosquetão na alça. Pelo avesso da alça, eu vou passar a ponta pelo regulador, de cima para baixo. Dobra a pontinha da alça e vou fazer o acabamento. Ou, se você não quiser dobrar, não precisa dobrar e faz o acabamento. Quanto mais longe do regulador, mais fácil de costurar. Mas quanto mais perto, mais preso ele vai ficar. Corto as pontinhas da alça para elas não aparecerem no direito. Queimo as pontas da alça para não desfiar. Dobro a ponta da alça e vou costurar. Ficou assim.
Com a alça pronta, é só encaixar na bolsa. Uma bolsa com tamanho ideal, segura pelo fecho em zíper e um bolso frontal prático com uma tampa útil e muito charmosa. E aí, gostou deste modelo de bolsa? Já clicou em curtir? E se chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários: mais bolsa, por favor! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Dá uma olhadinha se está inscrito no canal e se as notificações estão ativadas. Obrigada por assistir, beijocas! E até o